Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do MentorX Cast. Eu sou o Bruno Capobianco. E eu sou o Paulo Guilherme. E o MentorX é... Peraí, segura um pouquinho. Antes da gente começar a contar para você o que é o MentorX, deixa a gente contar um pouquinho quem somos nós, para você entender o que é o MentorX, é que se propõe esse podcast. Eu tenho 23 anos de vida corporativa. Eu sou o Bruno, como eu falei para vocês, tenho 43 anos, sou o marido da Heloísa, sou o pai da Cecília. 23 anos de vida corporativa em grandes empresas, bancos, empresas de varejo no Brasil e fora do Brasil. Comecei como estagiário em 2000 e já fui diretor de grandes empresas como o Banco HSBC, como a CVC, empresa de turismo. Trabalhei no Brasil, trabalhei no Chile, no Peru, fiz projetos multidisciplinares com equipes na Índia, com equipes na Inglaterra, Japão. Já rodei. Rodei, apesar dessa carinha jovem, os cabelos brancos me entregam. Então já rodei bastante, já fiz muita coisa. Já contratei gente, já montei time, já mandei muita gente embora. Já terceirizei processo, já eliminei processo, já passei muito perrengue, muito perrengue. E toda vez que a gente se encontra, eu, o PG e vários amigos nossos, a gente sempre lembra de uma série de histórias bacanas que a gente viveu. E mesmo nos perrengues, na verdade, a gente sempre lembra, né, PG, de coisas que a gente aprendeu demais nessas experiências que a gente teve ao longo da vida. Então, é sempre muito prazeroso para a gente falar a respeito dessas histórias entre nós e para outras pessoas. E a gente percebeu que tem muita lição embutida nessas histórias de vida pelas quais a gente passou. Então, a ideia aqui é contar um pouquinho dessas histórias, desses perrengues, e vocês podem imaginar que em 23 anos de carreira eu tenho bastante história para contar. Falta, né? E você tem um pouquinho mais de tempo de história para contar também, né? Um pouquinho mais novo, né, Bruno? Tem um pouquinho menos na questão de idade, né? Portanto, mas enfim, antes de mais nada, eu queria te agradecer aí. Eu acho que você já fez um resumo aí do nosso objetivo com o podcast, mas assim, super feliz de você ter comprado a ideia e da gente estar aqui, efetivamente tornando realidade um sonho que a gente teve, uma ideia que a gente teve, a gente conversou e falou, vamos fazer, legal. E tá aí, estamos aí no primeiro. Tá nascendo. Tá nascendo o nosso filho, né, cara? Então, eu sou o Paulo Guilherme, como eu já falei, mas assim, mais conhecido como PG, então, antes de mais nada, eu já queria que todos aqui sejam o Henrico, a Lê, que está aqui trabalhando com a gente, o Theo, o Cauê, que está à distância aí. Então, assim, eu sou o PG, pronto, a partir de agora, sou carioca, sou casado com a Adriana, sou pai do Vitor e do Bernardo, estou no mercado há um pouquinho mais de tempo que você, Bruno, estou há 30 anos no mercado, já trabalhei em grandes corporações como o Banco Bozano Simons, antigo e finado Banco Bozano Simons, já trabalhei na Losango, trabalhei no Banco HSBC, onde eu tive a oportunidade onde a gente se conheceu. De te conhecer, e a gente conviveu no HSBC por mais de 10 anos, né? E também nas organizações Bradesco, depois de ser, enfim, incorporada, depois de ter comprado a operação do HSBC aqui no Brasil. Perfeito. Então, assim, como você, nessa trajetória aí desse tempo todo, assim, tive a oportunidade de viver experiências aí trabalhando com pessoas de diferentes culturas, né? Seja cultura da própria pessoa, mas assim, digo, culturas organizacionais completamente diferentes, né? Pessoas de diferentes línguas, né? Que eu acho que é uma experiência legal, que a gente vai ter que também trazer aqui, né? Quer dizer, trabalhamos com pessoas que falavam espanhol, pessoas que falavam inglês, indianos que falavam parecido com o inglês, né? E obviamente, aqui com a nossa turma no Brasil, né? Então, acho que isso vai ter realmente, com certeza, muita história legal para trazer. Experiências também de trabalhar em diferentes fusos horários também, acho que é uma coisa bem legal. Quer dizer, a gente tinha gente que trabalhava no Canadá, em Vancouver, tinha o chefe em Londres, pessoas no México, nós aqui no Brasil. Então, assim, eram diferentes fusos horários que a gente tinha que se adaptar e fazer com que a mensagem chegasse a todos, né, dentro de um horário que fosse razoável para todo mundo, né? Uhum. Enfim, e também, por óbvio, fui também liderado por pessoas aqui no Brasil e também de fora, que também trouxe um monte de aprendizado, um monte de histórias que a gente espera contar aqui para vocês, né? E a partir disso, trazer alguns insights que sejam interessantes para a vida profissional de todos vocês, né? Foram áreas diversas, né, Brunão? Eu acho que
o mesmo serve para você. A gente já trabalhou na própria área financeira, na administrativa, área de projeto, área planejamento. de TI, planejamento. Mas acho que o grande... Se a gente tivesse que escolher aqui qual é o grande norte, a grande atividade, assim, o grande direcionamento que a gente teve foi na área operacional. Na área de operações, na diretoria de operações. Foi onde a gente, inclusive, teve a oportunidade de trabalhar juntos no HSBC e tudo mais. E acho que muitas histórias nessa área de operações a gente vai ter para contar aqui para a turma. Né? E não só a gente, né, PG? Porque a ideia, e aí entrando um pouquinho no MentorX, a gente tem uma série de histórias, obviamente, para contar, mas em algum momento a gente haveria de exaurir essas histórias se a gente fosse fazer podcast só com a gente. A ideia do MentorX é a gente trazer pessoas que a gente conhece, pessoas que já foram nossos chefes ou pares, ou que mesmo foram nossos funcionários e acabaram crescendo na carreira, e hoje então em empresas dos mais diversos tipos e segmentos que vocês podem imaginar. Então, pessoas que estão liderando grandes corporações dentro ou fora do Brasil, que são dos nossos contatos, que a gente vai chamar para vir aqui para fazer a mesma coisa que a gente vai fazer hoje com vocês, é para contar uma história, né? Então, assim, lógico que vai ter embutido nessa história um monte de conceito importante. Lógico. E não é conceito importante só para quem trabalha em multinacional. A gente tá falando aqui de experiência de multinacional, mas é para pessoas que trabalham em empresas de todos os tamanhos e segmentos. E às vezes nem cara que trabalha em empresa. A gente, até empreendedor, eventualmente, pode aprender alguma coisa desses conceitos que vão estar sempre embutidos em história. A ideia é contar história, não só a gente vai trazer pessoas aqui a partir já dos próximos episódios, para contarem as suas próprias histórias, via de regra de perrengues, porque acho que a gente aprende mais no perrengue do que no sucesso. E aí a gente vai sempre pontuar para vocês que conceitos que estão embutidos nessa história bacana que alguém de muito destaque vai vir contar para a gente. Então, o MentorX é isso, não é, PG? Não tenho dúvida. Assim, eu acho que é muito nisso que você está falando aí. A gente, até por conta de trabalhar muito com pessoas da área operacional, e nós temos vivido muito na área operacional, quer dizer, a gente é muito direcionado e sempre foi muito direcionado para evitar problemas. Mas assim, a gente vive de crise em crise. A única certeza que a gente tem é que os problemas vão acontecer, né? Assim, é da vida, né? Então, por mais que a gente, enfim, de novo, trabalhe, se esforce, aplique um monte de melhoria contínua para que esses problemas não sejam, enfim, recorrentes e repetidos, né? A gente sempre vai ter problema. Eu acho que o grande lance é esse, quer dizer, é trazer um pouco dessas situações vividas, né? Como é que essas coisas aconteceram e principalmente como é que elas foram superadas, né? E não necessariamente só com exemplos nossos. Acho que a gente vai começar hoje aqui, dado que é o primeiro, né? Ele está se apresentando para o pessoal. Vamos trazer duas histórias assim que a gente entende que possam fazer, né, uma correlação legal com essa ideia que a gente está querendo trazer de algumas lições aprendidas, né? Mas a gente vai, assim, não vai faltar convidado aqui, pessoas interessantes de trazer suas histórias, para que a gente possa, a partir dessas histórias, dividir isso com a nossa audiência, né? Para que sirva de ajuda, de insight para o pessoal, independente de onde esteja trabalhando. Eu acho que são histórias que a pessoa consegue trazer para a realidade dela. Né? É isso aí. Show de bola, PG. Então, já que a gente se propõe aqui a contar histórias, bora contar história? Vamos começar, né? O que você trouxe aí, PG? Começa você, o que você trouxe? A gente tem que começar com a primeira, né? Ah, ninguém chega no lugar nenhum sem dar o primeiro passo, né? É isso mesmo. Toda maratona começa com o primeiro passo, não é isso? A gente precisa começar. Então, na realidade, enfim, pensei aqui em contar alguma coisa que eu acho que você com certeza viveu, né? Com certeza o Henrico, a Lê e o Theo não sabem nem do que a gente vai estar falando aqui, mas a gente vai trazer. A gente traz para contexto aqui e vocês, por favor, estejam à vontade caso precisem que a gente explique um pouco melhor. Mas assim, o que eu queria trazer aqui, e de novo, só para que a gente conte a história e a partir dela depois a gente veja que lições aprendidas a gente tem sobre esse tipo de processo, eram as situações de emissão de extrato e distribuição de extratos financeiros que a gente tinha que fazer dentro do banco, né? Aqueles impressos. Os impressos. Por que isso é interessante? E talvez não, é super importante a gente trazer para contexto, né? Nós estamos falando aqui que até 2000 até 2000, na realidade, a gente não tinha... A internet era praticamente assim, muito lenta, né? Sim. 2007, para você ter uma ideia, foi quando a faixa 3G foi leiloada, né? Foi quando começou o que a gente hoje acha uma porcaria, que é o 3G, era o que estava acontecendo em 2007. Era o top na época.
2013, Brunão, a gente até se esquece desse negócio, 2013 foi quando começou o 4G, que era um compromisso para a Copa do Mundo, né? Então, é verdade, para a Copa de 2014. Então, assim, tinha o 4G, mas era assim, restrito para algumas localidades, né? Então, assim, dentro deste cenário, as informações financeiras dos clientes, né, quer dizer, que eram os extratos, né, eles tinham que ser enviados mensalmente por meio físico. Né? Então, assim, a gente tinha que fazer toda a consolidação do extrato, né? Isso envolvia você obter informação de diversos sistemas do banco, estamos falando aí de conta corrente, sistema de empréstimo, o sistema de renda variável, cartão, previdência, o que o cara tivesse. Previdência, enfim. E isso todo mês tinha que ser consolidado, então você tinha um baita de um controle sistêmico que precisava ser feito, e além disso isso precisava ser impresso né, para depois ser entregue via correio para os clientes. Então, há de se imaginar que assim, um processo como esse daí exigisse um nível de controle absurdo, várias pessoas envolvidas, sistemas envolvidos, e invariavelmente isso dava problema. Né? Cara, eu lembro desse... Eu lembro do envelope consolidado, cara. Dependendo do mês, ele ficava tão gordinho que às vezes quando você recebia em casa, assim, ele não cabia no escaninho do correio. Sabe, o porteiro do prédio, ele tentava enfiar no escaninho, às vezes não entrava, porque era tão gordo. E é bacana que a gente, voltando nisso, quer dizer, tinha até um certo status, um glamour, né, que o extrato que a gente enviava para o cliente private, né, ele era colorido, então... Tinha um papel bonito. Era um papel bonito e tudo mais. Mas, enfim, por trás disso, a montagem desse extrato era algo que exigia muito de todo mundo. Né? Mas aonde eu quero chegar? Quer dizer, além de exigir muito do time, era algo que invariavelmente dava problema. Né? Então, assim, era comum a gente ter alguns incidentes que... Ou o extrato não era enviado, ou era enviado de forma incorreta, ou com informação faltando. E óbvio que isso dava muito estresse, né? Dava muito estresse tanto internamente, porque dentro enfim, a reclamação algo, chegava para a gente. Reclamação, a gente até brincava, quer dizer, a central de atendimento era o nosso termômetro nesse caso daí, e infelizmente, muitas vezes o controle de qualidade era feito pelo próprio cliente, né? E óbvio que isso trazia muito estresse interno e também com o nosso cliente, né? Então, invariavelmente a gente tinha que fazer, forças-tarefas lá para estar fazendo a mensuração do tamanho do problema, até providenciar o reenvio disso para todos esses clientes que estavam afetados e tudo mais. E principalmente, quer dizer, o desgaste que se tinha com o cliente, com a nossa própria imagem como instituição, era muito grande. Então, tinha muito foco em cima disso. Sim. E, obviamente, esse muito foco também gerava muito estresse. Claro. Né? E você falou um negócio que eu lembrei agora também de reclamações. Eu lembro de algumas reclamações relacionadas à questão do extrato consolidado, só para o pessoal entender a importância que esse troço tinha nessa época. Porque ali estava a vida financeira do cara. Então, assim, tinha muita gente que não queria que o extrato consolidado fosse mandado para casa, porque ele não queria que a esposa soubesse tudo que ele tinha. É verdade. Porque ali de verdade, ali estava o raio-x financeiro do cara, tudo estava lá. Então isso era um troço super importante. Você imagina também o risco que continha você mandar uma informação dessa para um lado para o outro quando ela extraviava, né? Não existia LGPD, né? Então, assim, exatamente, nessa época não tinha LGPD. Não tinha LGPD, que fique claro, não sei se todos, mas assim, é a Lei Geral de Proteção de Dados, que agora está sendo aplicada em todo o país, né? Mas onde eu quero chegar, que assim, que eu acho que agora o legal é a gente ver o que aprendizado a gente pode tirar disso. É que a gente, até por ter essa recorrência de incidente... Você falou um negócio para mim uma vez que a gente estava tomando um café sobre isso. Você falou que numa época também de crise, vocês botavam na boca da impressora. Não, com certeza. O cara ficava olhando o extrato, ele cuidando da impressora, babá de impressora. Esse controle que a gente está falando, além do controle sobre os dados lógicos, né, que era fazer... Enfim, garantir que as informações estavam corretas e consolidadas para o cliente correto, o estresse era tão grande que a gente também fazia o que a gente chamava de validação de boca de impressora, quer dizer, garantir que o que saía na impressora, né, o que era impresso, era exatamente o que estava para aquele cliente. Né? Aí então, ficava um maluco cuidando da impressora. Não, obviamente ele não fazia para todos os extratos, mas fazia uma amostragem representativa ali para garantir. E isso pegou algumas coisas. É impressionante. A gente acabou com isso detectando algumas falhas. Né? Mas onde eu quero chegar, Bruno? Eu acho que era a questão
debriefings que a gente fazia depois. Quer dizer, Tá. dado que a gente tinha esses problemas recorrentemente, quer dizer, a gente também tinha o hábito de sempre fazer um estudo do acontecimento, né? E aí aquele negócio do lavar roupa suja, né? Uhum. E aí, enfim, os mais diversos problemas eram encontrados. Tinha problema de sistema, que eventualmente tinha feito alguma modificação e essa modificação não foi implementada de forma correta. Tinham situações de interface com o birô de impressão, quer dizer, alguns arquivos eram corrompidos ou chegavam com algum tipo de problema e geravam algum tipo de problema. Tinham problemas na própria homologação, quer dizer, coisas que estavam funcionando deixavam de funcionar no próximo. Então, assim, tinha dos mais diversos problemas. Mas, assim, era um processo de melhoria contínua e eu acho que é onde eu quero chegar, quer dizer, que possibilitou a gente pensar este processo de uma outra maneira. Né? É óbvio que aí a gente falou aqui de como era o nosso mundo tecnológico, o mundo também começou a evoluir, os internet banks começaram a melhorar e tudo mais, e com todos esses controles sendo feitos de uma forma um pouco mais estruturada, possibilitou que a gente começasse a propor a alguns clientes, e alguns clientes também a propor para nós, porque era uma via de mão dupla, né? A gente tinha muito esse hábito de ouvir o que vinha de feedback dos clientes, né? A começar a ter as primeiras iniciativas de não enviar mais o extrato para o cliente, mas o extrato ser disponibilizado para que o cliente o consultasse, principalmente no Internet Bank. Né? Isso foi até interessante porque serviu também como gancho para o próprio informe de rendimentos, né? Que também era um estresse. Não, que se o imagina estresse se o extrato grande, do mês já era grande. Você imagina o cara declarar imposto de renda. De rendimento que você tem que consolidar a vida do cara no ano todo. Sim. Né? Então, e aí, assim... Esse que não ia caber no escaninho do correio, nem a pau. Cara, realmente, você, dependendo, se fosse um extrato de pessoa jurídica, né? Um informe de rendimento de pessoa jurídica... Era um book. E um book para o cidadão, né? Então... Mas isso só foi possível, de novo, eu acho que isso é que a gente depois, quando a gente chegar no final, a gente tem que pontuar as coisas, né? Mas assim, foi possível por quê? Porque houve essa disponibilidade da própria empresa, né? De nós, de fazermos entre nós ali o debriefing, né? Quer dizer, ver as oportunidades de melhorias que haviam dentro do próprio processo, chamar o cliente também, né? Chamar para que ele também desse os feedbacks dele, incorporar a voz do cliente no processo, estar atento às novas tecnologias, né? Quer dizer, naquele momento ali a tecnologia estava num processo de evolução que permitiu que a gente propusesse ao cliente dele acionar o próprio Internet Bank e obter as informações, e a partir disso isso se tornou algo corriqueiro. Hoje não se fala mais de extrato. Sim, impresso. Mas, assim, naquela ocasião, nós estamos falando de 2001, 2012, 2013, era super comum. Sim. Havia muita resistência, inclusive, de clientes que não queriam receber. Queriam o papel. Queriam o papel. Então, é super importante que a gente esteja atento a isso, né? Porque essas coisas vão acontecer, né? As tecnologias vão... Bom, agora nós estamos vivendo isso, quer dizer, as tecnologias estão aí acontecendo e o processo, às vezes, não deixa de existir. Né? A informação financeira do cliente ela não o meio muda, mas o problema segue. Então, eu acho que isso é super importante, a gente precisa estar super atento a isso. Né? Nessa época, deixar de imprimir essa monteira de papel deve ter economizado uma grana animal, né? Assim, eu não tenho, obviamente, assim, o número atualizado. O número certinho, mas assim, uma coisa que eu acho que que é importante para a gente pontuar aqui, dentro desse contexto, a gente acabou, e aí quando regional, aí já traz um pouco dessa história de você dividir a tua experiência com outros países, né? A gente teve a oportunidade de liderar equipes regionalmente. Em 2013, 2014, eu estava liderando uma equipe aqui no Brasil, México, Argentina e Estados Unidos. Na ocasião, a gente conseguiu evitar, assim, isso aí foi mensurado nessa ocasião, e eu me lembro bem disso, porque isso daí foi parte daquela premiação que existia no HSBC. Que era uma premiação mundial. Uma premiação mundial anual, né? A gente acabou sendo premiado porque a gente conseguiu, na região, evitar o envio de 14 milhões de extratos, e aí estou falando desses 4 países, né, que passou a ser recorrente, né, porque a partir do momento que você elimina... Você deixa de fazer, você deixa de fazer para sempre. Então, assim, foi algo extremamente significativo, e o bacana disso tudo é que o Brasil estava super à frente, né? A gente às vezes tem esse complexo, né, de vira-lata, né? Vira-lata, assim. A gente, na realidade, conseguiu passar a nossa experiência para esses países
E boa parte desse número que eu falei aí é representado nesses outros países, porque o Brasil já estava um pouco mais adiantado nessa ocasião, sabe? Então foi super bacana. Eu acho que, de novo, não é a história em si, porque a história hoje ela não faz mais sentido. Quer dizer, a gente está falando mas é mais a gente pegar um problema, né, e era realmente um problema, envolvia muita gente, e vê-lo como alguma coisa que, enfim, trouxe um baita de um sucesso para a gente. Não existe mais. O processo hoje, até por conta, acho que de tudo isso, quer dizer, continua se tendo uma necessidade de se fazer um controle para que as informações que sejam disponibilizadas... Ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sejam confiáveis e fidedignas, né? Isso aí não mudou nada em relação a isso. Mas você eliminou vários processos que existiam, de impressão, de distribuição desses extratos, logística com correio, aí tinha greve de correio, você não conseguia distribuir. Então, assim, está muito melhor, a informação está em tempo real para o cliente, na verdade, né? Mas também exige da instituição que ela mantenha isso num controle absurdo para que, enfim, de novo, seja fidedigna a informação, né? Sim. Mas, o PG, nessa mudança de foco, na verdade, se você for pensar bem, o que o time fez através dos debriefings nessa época foi mudar o foco, né? Ao invés de pensar no problema a ser resolvido, que era a dificuldade de impressão, a distribuição do papel, o custo do papel, na verdade, a impressão que eu tenho é que nos debriefings vocês pararam de falar do problema e passaram a atuar assim, tá, qual que é a necessidade do cliente que eu tenho que atender. Né? A necessidade do cliente é receber a informação de maneira fidedigna. O meio, o meio é negociável, eu acho, mas o problema não é, na verdade, o papel. O problema é a informação contida no papel. A impressão que dá é que vocês mudaram o foco, assim, pararam de olhar só o problema e como fazer melhor a impressão e olharam qual é a necessidade que eu tenho que atender. Sem dúvida. Isso aconteceu nos debriefings com a galera? Bom, acho que você pegou num ponto super importante. E de novo, é algo que a gente pode reproduzir para tudo, inclusive para a nossa vida. Às vezes a gente foca muito no problema, em vez de focar na própria solução, né, do problema. Né? A evolução do processo como um todo, e, de novo, o processo de debriefing, onde a gente buscava melhoria contínua e tudo mais, o fato da tecnologia ter se desenvolvido a ponto de permitir que você pudesse disponibilizar informação num meio razoável, que era o internet banking, e com uma velocidade muito mais rápida, fez com que o próprio cliente entendesse. Isso daqui é muito mais ágil, muito mais seguro. Né? Nós, como instituição, também tínhamos uma operação muito melhor, muito mais enxuta, muito mais financeiramente muito mais viável. Né? E também o que a gente não pode deixar de sempre ressaltar é o próprio meio ambiente, né, cara? É o impacto ambiental violento disso. Assim, não é só o papel em si, mas assim... É a questão de impressão. O descarte a disso própria depois. impressão ela gera um consumo de água. Depois a gente foi estudar sobre tudo isso, a gente até mensurava né, o quanto a gente estava trazendo de benefício para o meio ambiente com a não emissão desses extratos, né, emissão e distribuição desses extratos. Né. Então, assim, eu acho que o grande lance, e aí, de novo, Brunão, acho que vale para tudo, esse lance. Às vezes a gente está tão envolvido ali no problema que a gente foca no problema e deixa de focar na própria solução do problema, de pensar diferente, né? É o que, assim, falo, tem que se pensar fora da caixa, mas é difícil quando você está na caixa, né? Então, e por isso que eu incentivo muito, eu acho que é parte aí da nossa cultura, do nosso DNA, essa questão de você trazer as pessoas a participarem da tomada de decisão, né? De todos os níveis, né? Todos os níveis, porque assim, de novo, quando a gente fala aqui dessas sessões de debriefing, ia todo mundo. Desde o cara que ficava lá na boca da impressora vendo e trazendo sugestões, babá de impressora, até o desenvolvedor dos sistemas, o processo de homologação, a forma como a gente implementava os sistemas, como se tinha um controle sobre todas essas versões que estavam implantadas do sistema. Tudo isso era importante e todos esses conhecimentos juntos permitiram que hoje esse processo rode de uma forma... Não se vê falar de problema em relação a isso. É verdade. Né? Mas é isso. Acho que depois a gente pode até fazer um fechamento aí, depois de você contar a tua história. A gente recapitular alguns pontos importantes aí, mas espero que tenha sido interessante. Aí, com certeza, muito disso daí você viveu lá, esses estresses de dia a dia aí, né, Bruno? Eu vi alguns desses, vocês passando alguns desses perrengues. E eu lembro do problema que era, porque eu era cliente, né? Todo mundo já era cliente de banco, recebia esse troço. Sim. Já teve algum extrato extraviado.
era um esforço danado, na verdade, por um troço que agora você não consegue nem imaginar, né? É verdade. Para que a gente fazia tanto esse esforço, verdade, né? Porque você cara. pega aqui, ó. Não. Dá uma olhada no extrato aqui agora. A gente tá falando aqui, eu fico só imaginando ali o Henrico, a Lê e o Theo, não sabe nem... Pô, esse cara tá falando de extrato, é verdade que se enviava isso. Mas acredite, é verdade, pessoal. Não, boa história, PG. Eu lembro disso, cara. Boas lembranças da turma. Eu lembro, inclusive, de algumas das pessoas que participaram disso até hoje. Eu tenho certeza que o pessoal que participou, ainda que não tenha mais problema de extrato, certamente esse mindset aplicado nessa resolução do problema lá atrás ajuda o cara a resolver coisas outras correlatas. Não tem a menor dúvida. É uma baita lição. Pô, então, já que você trouxe um exemplo, PG, de um negócio que não existe mais, eu vou trazer um exemplo também de um negócio que existe, mas existe de um jeito diferente. Do mesmo jeito que o extrato. Sim. Né? Ele existe, só que de um jeito diferente. A história que eu trouxe aqui, que eu selecionei para trazer para o pessoal, é uma história de implementação de folha de pagamento. Então, do mesmo jeito que você fez, deixa eu contextualizar o folha de pagamento. Estou falando de 2006. Eu trabalhava no HSBC, era meu primeiro cargo de liderança. Eu era coordenador de operações. Tinha recém passado de analista sênior para coordenador. E a área em que eu trabalhava é uma área que implementava folha de pagamento. Então, acho que esse é um contexto importante para a turma que está ouvindo. Né? É isso. Para o pessoal que está ouvindo. Porque era o seguinte, 2006 não tinha conta salário, não tinha portabilidade, não havia portabilidade automática de movimentação financeira, nem de crédito. Então, via de regra, as pessoas mantinham conta corrente e relacionamento bancário no banco onde eles recebiam o salário. O dinheiro já estava lá. Então, você já acabava comprando o cartão de crédito do banco, você já fazia seguro lá e você concentrava a tua vida no banco. Então, isso tinha um valor danado. Você meio que amarrava o cliente pelo banco onde ele recebia o salário. Então, como isso tinha valor, os bancos pagavam para ter o direito de pagar o salário de grandes empresas. E pagavam mesmo, pagavam luvas que eram milionárias. Eu me lembro disso. Assim, tinha um lado comercial. Tinha forte. Disso, né? Quer dizer, tinha uma área comercial destinada a isso. Né? Isso mesmo. Eu imagino que você vai contar um pouco do lado da retaguarda, depois de concretizar. Para entregar esse troço. Mas antes disso tinha um pessoal... Tinha um batalhão de gente envolvido na comercialização. Né? Para tentar fechar esses contratos com as empresas, geralmente eram contratos de 5 anos. Então você imagina, eu lembro de uma folha de pagamento que a gente ganhou na época, que foi da Sadia. Na época a Sadia tinha quase 50 mil funcionários. Então o banco negociou com a Sadia o direito de pagar o salário dos funcionários da Sadia por 5 anos. Então você imagina, eram 50 mil correntistas, né, que você tinha, e eram caras que por 5 anos iam receber o salário naquela conta corrente do HSBC. E o cara ia naturalmente ter o cartãozinho dele, ter o seguro dele lá e tal. Então era isso que fazia. Daí tinha um time ali que comercializava essas folhas de pagamento e tinha o time da retaguarda, que era onde eu trabalhava, que implementava esse troço. Que tinha então que abrir as contas correntes, que tinha que emitir os cartões e entregar para os clientes, que tinha que emitir o talão de cheque. Né? Talão de cheque. Outro parênteses aqui, né? Então, você imagina. A gente não conseguia, não tinha isso aqui, né? Você não tinha aplicativo. Será que a Lê já emitiu? Quantos cheques você já passou, Lê? Já fiz. Mas no talão de cheque já teve? Também não teve. Nunca, né? Cara, mas assim, era a forma como você movimentava, né, a tua conta corrente no passado. Porque o dinheiro estava lá acreditado na sua conta. Como é que você mexia? Ou você ia na boca do caixa para sacar, ou você ia com o seu cartãozinho de débito ou com talão de cheque. Então, sem isso, você não movimentava a tua conta corrente. Ponto. E aí o problema foi... a história se desenrola porque era então era a primeira implementação de folha de pagamento pela qual eu era responsável. Já tinha participado de outras, mas como analista. Essa eu era o coordenador, eu ia implementar uma sozinho entre aspas. Eu tinha uma equipe reportando para mim, né, Bruno? Mas a bola estava comigo. E era de uma empresa de auditoria, acho que nem vem ao caso comentar o nome aqui, mas é uma das Big Four. Tá? Então a gente tinha que abrir conta corrente de mais ou menos 1.200 auditores espalhados pelo Brasil inteiro. E aí também uma referência importante. O auditor, cara, ele não está no escritório lá da Big Four sentadinho. Ele está no cliente que ele está auditando. Então esses caras estavam espalhados pelo Brasil inteiro. E na primeira reunião com o RH dessa empresa de auditoria, eu e o meu time, os caras fizeram uma pressão danada assim para que o primeiro salário pago através das contas do HSBC acontecesse, eu acho que era mês de agosto, não tenho muita certeza, mas vamos imaginar que fosse mês de agosto.
Isso era, sei lá, comecinho, primeira semana do mês, e os caras estavam botando uma pressão danada, porque eles já queriam, no dia 30 de agosto, pagar o primeiro salário dos funcionários deles pelo HSBC, porque eles já tinham brigado com o banco anterior. Porque, imagina, o banco que perdia uma folha de pagamento ficava puto. Lógico. Então, o relacionamento já tinha azedado com outro banco. Então, ele falou, porra, Bruno, a gente tem que pagar o salário dos caras no dia 30 pelo HSBC. Eu sem fazer lá muita conta e também querendo mostrar serviço, minha primeira implementação, tinha acabado de ser promovido, sabe aquela do eu dou conta? Eu aceitei o prazo. Eu aceitei o prazo sem meio que alinhar com o meu próprio time, sem alinhar com o chefe. Aceitei o prazo. E aí tava contigo, né, velho? E aí começou a dar um monte de caca, né? Porque assim, eu fiz uma série de... A gente estabeleceu uma série de milestones, assim, né? De entregas intermediárias até pagar o salário no dia 30. E as coisas não estavam acontecendo. Não estavam acontecendo pelo seguinte motivo. Também outra coisa que não existia lá em 2006. Não existia processo de abertura de conta corrente de maneira digital. Hoje você abre pelo aplicativo, né? Naquela época, não. Naquela época você tinha que ser entrevistado. Então o representante do banco tinha que sentar contigo. Tinha que preencher um documento que você tinha que assinar no papel. Isso era exigência do Banco Central. A resolução do Bacen. Resolução do Bacen, 2025. Então tinha que haver entrevista, você tinha que assinar esse documento e você tinha que entregar cópia do seu comprovante de residência, comprovante de renda, CPF, RG e tal. Isso tudo fazia parte de um book, isso era impresso e tal, e aí abria-se a conta corrente. Essa era o pré-requisito de todo o resto do processo. A entrevista para abertura de conta corrente, porque sem a conta corrente aberta, não tinha como eu emitir o cartão, não tinha como eu imprimir o talão de cheque. Então não dava para eu adiantar, para adiantar o expediente, já vou imprimir os talões de cheque. Como, cara? Você não sabe o número da conta do cliente? Não pode. É serial, né? Um processo. Era um processo que isso. Um era pré-requisito da outra, não dava para paralelizar os processos. E a gente não conseguia falar com os auditores. O cara não atendia a gente. Então a gente falou, vou entrevistar o auditor fulano. Onde é que está o cara? Ele está dentro do cliente da Cargill. A gente ia lá na porta da Cargill. O cara... Eu sou representante do HSBC e vim entrevistar o auditor fulano. O cara da Cargill falou, quem que é o auditor fulano? Não, é um cara que está aí trabalhando para vocês e tal. Eu preciso entrar para entrevistar ele. Vai entrevistar o cacete, não vai entrar aqui no meu espaço. Então assim, a gente não conseguia entrar nas empresas para entrevistar o cara. Mas enfim, sem querer te interromper, já te interrompendo, Bruno, até eu acho que é só para a gente não perder, só para não perder o gancho aqui de uma coisa que Perfeito. Você falou e eu queria reforçar, que é o famoso caminho feliz, né? A gente geralmente tem que tomar muito cuidado, por isso que isso vale para tudo, todos os projetos que a gente puder estar imaginando. É isso aí. A gente, enfim, era o teu primeiro projeto, queria mostrar serviço, cheio de empolgação e tudo mais, e colocou aqui assim, é isso e isso. Bacana, dá para fazer em 30 dias, bacana. Só que, enfim, é um pouco do que a gente falou lá, né, cara? No início, né? O processo operacional, ele sempre tem surpresas pelo meio do caminho. Sempre vai dar alguma caca. As coisas não funcionam exatamente como a gente coloca no PowerPoint, aí no papel. Então, além de, obviamente, eu acho que você vai falar aí mais à frente, assim, você tem que acordar com as pessoas envolvidas, né? Senão fica meio complicado. Mas é só para a gente não perder esse gancho do caminho feliz. Porque é muito comum a gente, na nossa vida aí profissional, ver, né, assim, os projetos sendo pelo menos idealizados, né, sem levar em consideração esses tempos aí que nem sempre o caminho é só feliz, né? Na maioria das vezes eu diria até que sempre tem uns percalços pelo meio do caminho, né? É isso mesmo. Mas desculpa te interromper. Não, é isso. Foi um bom gancho para a amarração final. E aí, cara, a gente foi perdendo todas as datas intermediárias ao longo do mês de agosto, a gente foi perdendo, todas. E ainda assim eu não sentei e não repactuei a data. E aí, cara, chegou assim, na véspera do pagamento, então era dia 30, dia 29, ou um dia antes disso, dia 28 que seja, metade dos caras tinham conta aberta, arredondando. A outra metade não tinha conta aberta no HSBC. Né? E em 2 dias você não ia conseguir entrevistar quem faltava, abrir, mandar o cartão de crédito, mandar o talão de cheque, não esquece. E aí e o estresse entre o HSBC e essa empresa de auditoria, né, que era a nossa cliente, o Big Four, o estresse estava lá nas alturas e isso já estava nas instâncias mais do que superiores. Eram os chefes dos meus chefes que já estavam falando sobre o assunto. E aí foi convocada uma reunião, uma conference call, era por telefone ainda, não era nem vídeo, tal, com os diretores de RH, com os diretores dessa empresa, dessa Big Four, e com os diretores do HSBC. Então os chefes dos meus chefes estavam lá e eu estava convidado nesse troço. Então
Então só tinha peixe graúdo lá e eu era o único Zé Mané, era eu. E aí eu tinha 2 certezas, cara. Nessa reunião eu tinha 2 certezas. Uma delas é que a reunião ia ser um banho de sangue. Ia ser, sabe, tiro pra tudo quanto é lado. E a outra certeza que eu tinha é que eu ia ser demitido. Não tinha a menor dúvida. Eu ia ser apontado eventualmente como o maior causador desse estresse, né, de ter assumido uma data impossível de entregar e que eu ia ser desligado. Eu não tinha a menor dúvida. Então, porra, imagina. Tinha acabado de ser promovido, fazia uns 6 meses. E já tinha certeza que ia ser demitido. Já tava pensando o que eu vou falar pra minha... Era minha noiva, né? Eu não era nem casado ainda com a Elô. O que eu vou falar pra minha noiva? O que eu vou falar pro meu pai? Puta, eu já assim, tô uma semana sem dormir já. E foi um período assim muito estressante da minha vida. Aí na reunião, cara, o chefe do meu chefe, que eu acho que é um cara que nós vamos trazer para alguns bate-papos aqui e tal. Imagino. Esse cara, bicho, ele foi de uma habilidade e de uma calma, né, nessa reunião. Botou a bola no chão de um jeito para resolver o problema, de um jeito que eu nunca mais esqueci, cujas lições dessa época eu trago até hoje. Porque assim, ele conseguiu focar na resolução do problema. É o que você estava falando, assim, vamos apagar o incêndio primeiro, as causas a gente apura depois a gente faz responsabilização e tal. Nós estamos aqui para resolver um problema muito urgente, toda e qualquer gota de energia que a gente tem nesse momento tem que ser para resolver o problema que nós temos 1.200 pessoas cujo salário a gente tem que pagar amanhã. Esse é o problema. Como é que nós vamos resolver este problema? Depois a gente, quem errou, quem poderia ter feito diferente, a gente vê depois. Então esse foco no problema, cara, assim, bem baixando a guarda e, sabe, sendo bem transparente, inclusive com os clientes, foi sensacional. E muitas das soluções que a gente achou para resolver o problema lá nessa época foi dada pelo próprio cliente, não foi nem pela gente. Não, sim. Né? Foi o pessoal do diretor do RH, pra você ter ideia. O pessoal lá do RH falou assim, olha, eu, como pagador do salário desses 1.200 caras, eu não posso mais pagar o salário desses caras pelo banco anterior, porque eu já briguei com os caras. Mas eles ainda têm conta corrente nesse banco anterior. Eles não encerraram as contas, então eles têm conta. Faz um TED para eles, né? Faz um TED, faz um DOC para os caras, 1 a 1. A gente falou, puta, fechou. Você tem o número das contas correntes dos caras? Tenho. Basicamente foi o que a gente fez. Então, a metade que tinha conta no HSP bonitinha, a gente pagou pelo HSBC, a outra metade a gente fez um TED pro cara, na mão, 1 a 1 e tal, mas fez o TED bonitinho na conta corrente antiga do cara. Então, o problema principal é assim, 1.200 pessoas que trabalharam e merecem e têm que receber seu salário no dia 30. E é isso que tem que ser resolvido. Ponto. Isso foi resolvido. E aí depois a empresa e o cliente, no caso, ajudou a gente também a como resolver isso para que o próximo dia 30 não fosse a mesma novela. Então ela passou um roteiro para a gente de em que momento o auditor estaria no escritório. Porque ele fica no cliente? Fica. Mas ele passa no escritório uma vez por semana ou a cada 15 dias para prestar conta. Lógico. Do quanto ele gastou no cliente, para faturar o cliente, etc. e tal. Nesse momento, o RH pescava o cara para a gente e já fazia o cara só assinar o negócio que já estava pré-preenchido. Então, sabe depois que o troço acontece, você fala assim, cara, por que eu não pensei nisso antes? Mas eu acho que é isso que é o lance, né? E a gente também não pode perder esse gancho. Quer dizer, assim, e a gente, no outro exemplo, no outra história que a gente contou aqui também, que é esse lance de ouvir o cliente, né, cara? Enfim, às vezes a solução é muito mais simples do que você está se imaginando ali a 4 paredes, né? Isso e além disso, é botar a turma que está envolvida no processo também a entender, né? Quer dizer, a dar sua opinião, a propor soluções, porque é daí que vai sair a melhor solução. Não é a gente imaginar que vai chegar um ser divino e vai trazer uma luz para a gente para resolver o problema, porque não é por aí, né, cara? É isso mesmo. E eu tinha a sensação também ao longo desses 30 dias que foram terríveis, que a impressão que dava é que eu estava brigando mais do que todo mundo pela data, sabe? Porque tinha sido a minha data. As pessoas envolvidas não tinham comprado exatamente aquela data, porque acho que elas já tinham visto que aquilo não era factível. Então, não era a data que o time tinha dado, entendeu? Parecia que não é que todo mundo estava brigando por essa data. Eu estava brigando desesperado, mas era que a data era minha. Não era uma data consensada. Então, isso eu fui sentindo ao longo do caminho também. E aí, cara, assim, a gente conseguiu botar em prática esses planos e no dia 30 de setembro todo mundo recebeu pelo HSBC, foi sucesso total. O ponto é, depois dessa reunião que eu achei que ia ser um banho de sangue, que eu achei que ia ser demitido, passou uma semana eu recebi outro convite para reunião. Dessa vez era só com o chefe do meu chefe, com esse cara aí. Agora vai, né? Eu falei, então, não foi lá que eu fui demitido, é agora que ele vai me demitir, tá certo. O cara não ia me demitir na frente de todo mundo, ele vai me demitir agora no one-to-one e tal. Daí, de novo, o que eu vou falar pra minha noiva, o que eu vou falar pro meu pai, aquelas coisas todas. E aí, cara, logicamente ele puxou a minha orelha
Mas ele então trouxe alguns conceitos que acho que era a mensagem que eu queria passar para a turma desse episódio aqui, e que também tem muita correlação com a história que você trouxe, que é o seguinte: a primeira coisa que ele falou, o Bruno, você está assumindo um cargo de liderança pela primeira vez. Então, a partir de agora, como você não é mais um equipe, né? Você não é mais um analista, você gere outras pessoas, cada vez menos ao longo da tua vida profissional, conforme você vai subindo na pirâmide hierárquica, cada vez menos o resultado do teu trabalho vai ser dado pelo teu próprio suor. E cada vez mais pelo suor do time abaixo de você. Então, cara, assim, você não tem que ser herói. Ninguém espera que você seja um herói que faça tudo sozinho. Lógico. Né? Você tem que fazer as pessoas que estão envolvidas no processo trabalharem, né, em prol de um objetivo comum e trabalharem para você. O teu resultado é o resultado do time, não é teu. Então, você não tem que dar data sozinho, você não tem que ser herói, você não tem que fazer, né, esse tipo de... Não é isso que se espera de um líder. Isso é a primeira coisa. E, Brunão, desculpa te interromper mais uma vez, mas é só também para reforçar esse tema, porque eu acho que você tocou num ponto super importante, que é essa questão da primeira liderança, né? Sim. E você com certeza viveu muito isso também, as pessoas são muito boas, né, no que fazem ali, na sua função de analista, na sua função de responsável pela atividade. Sim. E, em função disso, acabam sendo convidadas a assumir cargos de liderança. Mas, assim, é diferente, é bem o que você falou. É outra pegada. É outra pegada, você está trabalhando com um time, o teu resultado não é o seu resultado, passa a ser o resultado do próprio time. É isso aí. Você precisa aprender a trabalhar em liderança. Eu acho que isso acho que é até algo que a gente pode, dependendo aí do em algum episódio, turma, abordar só esse aspecto, um pouco né? mais, porque, assim, eu digo assim, a incidência de problemas ou incidência de dificuldades que as pessoas têm neste momento de primeira liderança é muito grande, porque acaba gerando até um pouco de frustração, né? Quer dizer, o cara vem bem, se sente bem, é super reconhecido. É bem avaliado. E aí quando assume como líder, enfim, é outro Patina mundo, um pouco. Cara? Dá uma patinada, tem algumas dificuldades adicionais que ele não tinha antes. E eu acho que as pessoas precisam ser muito bem orientadas e treinadas, né? E ser capacitadas para assumir essa nova responsabilidade. Né? Isso mesmo. É outro mindset. Que de repente você teria, enfim, tendo essa aptidão, tendo essa capacitação, talvez você tivesse abordado essa tua situação de uma forma diferente. Né? Não, com certeza. E um outro ponto importante também é o famoso combinado não sai caro. Opa, né? Esse vale para tudo, né? E aí também tem uma frase que eu gosto bastante, eu tenho replicado, o pessoal que já trabalhou comigo já me ouviu falar essa frase várias vezes. Eu acho que assim, o ideal, não só na vida corporativa, mas na nossa vida pessoal também, o ideal é sempre você conseguir fazer as coisas super bem feitas e rápidas. Mas na impossibilidade de fazer bem feito e rápido, garante que você faz bem feito. Com certeza. Né? Porque o fazer rápido é relativo, a questão do tempo é relativo, mas a qualidade do teu trabalho é absoluta. Né? Até o corte aí, ele é bonito, hein? Tempo é relativo, qualidade é absoluta. Tempo. Bom, hein? Essa ficou bonita. Ficou bonita. Então, assim, o cliente, na verdade, você vê, a solução dos problemas foram dadas pelo cliente. Então, se a gente já tivesse botado a bola no chão antes de fazer a execução do projeto, e eu já tivesse mostrado para ele que para fazer bem feito não dava para cumprir a data do dia 30 de agosto, o estresse já não haveria e talvez até a relação de confiança aumentaria, porque a gente está falando de credibilidade, tá certo? Credibilidade demora um tempão para construir. É tijolinho todo dia, mas para perder, né, uma escorregada que você dá, a credibilidade vai por água abaixo. Então, essa também foi uma lição aprendida nesse momento que eu não esqueço. E tento trazer para a vida, sabe? Em vários outros episódios, me foi muito útil esse aprendizado também. Né? E um último, PG, que aí também é algo que a gente poderia... E tem pessoas boas que a gente conhece que poderiam trazer. A gente pode trazer aqui também para contar histórias relacionadas a projeto, gerenciamento de projeto, cronograma de projeto. Sem dúvida. É que assim, né? As 5 fases lá do projeto, né? Você tem a iniciação do projeto, você tem o planejamento, você tem a execução do projeto, você faz o último rescaldo e reforça as últimas coisas no final. O planejamento, cara, a fase 2 do projeto, você não pode negligenciar, que foi talvez onde você foi onde eu errei, eu acho. Foi onde eu gastei menos tempo. Menos tempo. Né? Cara, se negligenciar o planejamento, disso, né? A execução vai sair ruim, você não tem a dúvida disso. Então, eu negligenciei a parte do planejamento. Certamente isso me custou muito suor na execução que eu não precisaria ter tido. Com certeza.
Né? Aí tem algumas ferramentas, aquelas ferramentas importantes de gerenciamento de projeto que a gente aprende, né? Por exemplo, o método do caminho crítico. Né? Que você faz uma listagem, né, de todas as atividades que você tem que executar, estima mais ou menos o tempo de cada uma delas e a correlação. E é o que você falou, tem atividade que você vai fazer em série, Sim. Tem umas que você pode fazer em paralelo. As que estão fazendo, as que obrigatoriamente você faz em série, se você somar o tempo de execução de cada uma delas, esse é o teu caminho crítico. Você nunca pode dar um deadline que seja menor que o caminho crítico, nunca. E acima ainda do caminho crítico, você tem que colocar o que você falou, o desvio, o problema, a crise, a margem de manobra. Sim, né? As variáveis que vão acontecer. Que vão acontecer. Né? Então, assim, eu ainda no meu cronograma lá que eu negligenciei, certamente assim, o deadline que eu tinha assumido era menor que o tempo mínimo do caminho crítico. Não tinha como dar certo. Coisa de louco, herói. Não tinha como dar certo. Né? Mas foi, cara, eu lembro dessa história até hoje. Legal. E inclusive lembro com muito carinho das lições aprendidas que eu trago até hoje e das pessoas que me ajudaram nessa época. Mas eu acho que é isso que é o grande objetivo aqui também, né, Brunão? É lógico, a gente está trazendo aqui, buscando trazer conhecimento, mas mais do que o conhecimento, eu acho que aqui o grande mote, assim, se a gente pudesse, é trazer a vivência que a gente teve em determinadas situações, quer dizer, que métodos a gente utilizou nessas situações, né? E principalmente como que a gente despendeu a energia para resolver as situações. Né? É isso aí. Porque assim, de novo, não é fazer pouco do conhecimento, mas o conhecimento, o nosso amigo Google está aí para contar a história para todo mundo. Né? Agora, essa questão da vivência, o método, a energia, como é que ela foi aplicação aplicada, na prática. Eu acho que é o que a gente está trazendo aqui de principal ativo para a turma. Né? E eu acho que é super importante dividir isso com a nossa audiência e com a rede. Né? Essa é a intenção. Que lições que a gente pode fazer um rescaldo aqui, PG, para... Cara, eu acho que foi bacana. Eu acho que foi bacana porque teve muita correlação de uma história com a outra, né? Mas assim, se eu pudesse começar aqui... Manda ver. Eu estou falando muito de rescaldo, né? Então, rescaldo tem a ver com incêndio, né? Eu acho que a gente está falando também aqui de incidentes, então assim, eu acho que essa analogia aqui acaba sendo perfeita, né? E o que eu quero trazer aqui como ensinamento aqui? Assim como num incêndio, você precisa focar primeiro em resolver o problema, resolver o incêndio, resolver o incidente. Por que isso é importante? Deixa o rescaldo, quer dizer, as causas, o porquê que aconteceu. A apuração de responsabilidade. Apurar depois, né? O que a gente muito vê, e aí assim, nessas situações de estresse, enfim, tá ali naquela situação de incidente, naquela situação de problema, como você acabou de trazer aí a situação de você tinha o prazo, a questão dos extratos, a gente tinha que disponibilizar as informações. Se você focar, ou melhor, se você deixar de focar na resolução do problema, para ficar buscando por que isso aconteceu, quem é o culpado, você, enfim, perde a tua energia, o foco em resolver o problema em si. Então, assim como no incêndio, usando a analogia do incêndio, seja para tudo que a gente for fazer na nossa vida profissional, você precisa, de novo, estar com um problema, estar com um incidente, dado que a gente está falando aqui operacionalmente, dentro de uma companhia, de um ambiente laboral, sempre vai haver problema, foque na resolução do problema. Depois, é super importante sentar, fazer o debriefing, entender o porquê que as coisas aconteceram, buscar melhorias contínuas, mas assim... Não faz o rescaldo antes de apagar o incêndio. E não façam os dois juntos, duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa primeiro, depois a outra. Eu acho que isso é fundamental. Isso vale para tudo, né? Eu acho que dos dois exemplos que a gente trouxe aqui, eles são aplicados e para todos os processos que acontecem nas empresas isso é aplicado. Perfeito. É isso mesmo. E aí também... no papel de líder, né, quem eventualmente está vivendo uma situação similar, não pelo problema em si, mas também nessa de ter um prazo apertado, de ter um incêndio para apagar, e que está nesse estresse de saber como dividir o foco, de apagar o problema agora, né, fazer o debriefing depois, a questão da dosagem do estresse e do foco do time nesse momento é super importante também. Então, assim, saber dosar teu nível de estresse para manter o time sob controle é muito importante nessa hora também, né? Porque assim, se todo mundo, ainda usando a metáfora do incêndio, se todo mundo sair correndo, cada um para um lado, apavorado com fogo, você não vai conseguir fazer todo mundo correr com o balde de água na direção certa. Então você tem que muito segurar a tua onda, e aí entra um pouco do papel do líder. Já que o teu resultado não é o resultado
propriamente do teu suor em 100% dos casos, você precisa que a entrega venha da atividade do suor de outras pessoas que estão dependendo de você. A saúde mental delas é super importante. Então cuidado para não deixar o incêndio, né, te estressar demais e você entrar numa pilha em que as pessoas não tenham a serenidade para poder focar em apagar o incêndio agora e resolver depois. Acho isso fundamental, tá, Brunão? E aí tem tudo a ver com aquele controle emocional, inteligência emocional. Quer dizer, nesses momentos de estresse, cara, você tem que ter um baita de um controle emocional. E muito mais até como líder, para que você se controle. E para que as pessoas se espelhem em você. Que as pessoas se espelhem. Assim, é bem o que você está falando. Você está lá no incêndio lá. Você é o chefe da brigada. Se você se descabelando lá. Em desespero, poxa, as pessoas que estão trabalhando junto com você, como é que elas vão se sentir, né? Então, trazendo de novo, acho que o exemplo aí do incêndio para a nossa realidade laboral aí de trabalho, é super importante você ter controle emocional nesses momentos de estresse. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é necessário. A gente precisa trabalhar isso. Não adianta você chegar lá, meu Deus, o mundo acabou, e sair gritando com todo mundo, que efetivamente isso só atrapalha, não ajuda em nada, né? Perfeito. Não ajuda na solução do problema, né? Outro aspecto legal também, PG, que eu acho que vale a pena destacar das conversas aqui, é a questão ali do combinado não sai caro. Esse é. Né? Esse teu exemplo aí foi fantástico, né? Gerenciamento de expectativa, né, cara? Para tudo. Vale para a vida pessoal e para a vida profissional também. E acho que essa dica se não der para fazer rápido e certo, garante que você faz certo. Né? O tempo você negocia, a qualidade geralmente é inegociável, porque é um conceito absoluto. O tempo é relativo. Então, cara, isso é fundamental. E às vezes a gente tem medo de pedir mais prazo para fazer as coisas, para mostrar que eventualmente puxa, eu não sou capaz, ou não sou tão eficiente. Acredite que se você pedir um pouco mais de prazo, mas entregar com qualidade nesse novo prazo, é muito melhor do que você assumir uma data e depois de entregar uma coisa meia boca, né? Então, essa lição acho que é super importante também. Super importante. Não resta dúvida. E assim, até te diria o seguinte, Bruno, às vezes a gente, usando esse teu caso como exemplo, às vezes a expectativa do cliente nem era fazer no prazo que você deu. É isso mesmo. E aí você quer, não, vamos fazer em um mês. O cara imaginar fazer isso em 2 meses. O rapaz disse que ia fazer em um mês. Então beleza. Tá, né? Falou que mas, é um mês. Assim, por que você não perguntou para o cliente, né? Enfim, em que prazo você espera que isso aconteça? O cara podia ter tido 2 meses, você ficava, 2 meses para mim está tranquilo. Estava imaginando 2 agora está tranquilo. Perfeito. Então, essa questão também de ter esse drive de sempre escutar o cliente, né? Seja no problema ou seja em um projeto novo que vai começar. Quer dizer, isso mesmo. É o que você falou de alinhamento de expectativa, né? É alinhamento da expectativa com a contraparte. Não adianta você imaginar que você é o determinante da expectativa, né? Então, isso é super importante. É porque a gente está falando aqui de algumas coisas que parecem muito básicas, mas a gente está falando justamente porque elas são negligenciadas na prática, né? No dia a dia elas acabam sendo negligenciadas. Não, e até invariavelmente elas podem ser práticas, podem ser básicas mesmo, mas quando você está envolvido no problema, cara, você não consegue enxergar. Do controle emocional. Às vezes você está tão envolvido no problema você não consegue enxergar. Não consegue enxergar, às vezes coisas muito óbvias. Né? É isso aí. E no conseguir enxergar tem um aspecto da tua história que é bacana também, que é a questão de estar atento a novas tecnologias, né? Novos processos, novas tecnologias e tal, que às vezes a solução do teu problema é aquela história, né? De fazer a mesma coisa todo dia, esperar resultado diferente, é loucura. Foi um pouco do que vocês fizeram nessa tua história, né? Então, assim, vocês podiam ter focado em como imprimir melhor, como imprimir mais rápido, como entregar o extrato por courier e não através do correio, mas né, para mudar de patamar, vocês tiveram que absorver e entender uma tecnologia diferente, né? Não, sem dúvida. Eu acho que isso também é legal da gente trazer para a realidade atual, né, Bruno? Porque a gente contou aqui, quer dizer, a gente tem um tempo de carreira aí, de vivência no ambiente de trabalho grande e a gente viu várias mudanças acontecendo. A gente acabou de trazer aqui duas situações em que essas mudanças aconteceram. Só que, inegavelmente, essas coisas estão acontecendo muito mais rápido, né? Uhum. Mas isso não significa que alguns desses processos deixarão de existir, porque assim como nos 2 exemplos que a gente trouxe aqui, os processos continuam existindo de maneira diferente. Então, está vindo aí agora o 5G, quer dizer, que a internet das coisas vai começar a se tornar mais realidade para muita coisa. Uhum. A própria inteligência artificial trazendo várias possibilidades aí de se trabalhar de uma forma diferente, né?
Então, assim, o que eu acho que é importante aqui é as pessoas verem isso efetivamente como oportunidade. Uhum. Porque, de novo, a gente trouxe 2 exemplos aqui em que a tecnologia possibilitou a gente fazer o processo de uma maneira diferente, de uma maneira mais ágil, uma maneira mais sustentável. E essas novas tecnologias também podem não, elas com certeza vão fazer com que os nossos processos que hoje estão rodando aí rodem de uma maneira diferente, mais eficiente, de uma forma mais eficaz, enfim. E a gente precisa estar atento a isso. De novo, da mesma forma como naquela ocasião a gente fez os processos de debriefing, acompanhou as oportunidades, conversou com os times, conversou com o nosso cliente, é o momento também da gente fazer a mesma coisa agora. Quer dizer, todo esse processo ele pode ser replicado no momento atual para que a gente já imagine como vai ser agora, daqui para frente. Muitos processos estão rodando aí, a gente nem imagina exatamente como eles vão ficar, né? É isso aí. Muito bom, cara. Boas lições. Eu gostei de conversar contigo aí, foi muito bom. Foi legal. É sempre bom lembrar essas histórias. E é sempre bom conversar contigo aí, né, Bruno? A gente Igualmente, sempre tem boas histórias para contar, né? Espero que a turma tenha gostado também. Hoje foi basicamente nós dois, né, PG, contando algumas das nossas histórias, mas já a partir do episódio 2 a gente vai trazer convidadas, para trazer sempre abordando histórias um pouquinho diferentes. Então, acho que vale pedir para a turma aí, primeiro agradecer o tempo de quem, né, se dispôs a ouvir o primeiro episódio do MentorX Cast. Para a gente, como vocês podem ter percebido, para a gente é sempre um prazer. A gente se junta e bate papo sempre a respeito desses assuntos. Agora a gente está batendo papo com vocês ouvindo, mas basicamente vai ser sempre esse bate-papo. Então, para a gente é sempre um prazer, a gente espera que tenha sido para vocês também. E aí o que vai ajudar bastante a gente nos próximos é que nos comentários, ou mesmo no Insta, a gente vai deixar na descrição do vídeo, a gente vai deixar o endereço, a gente vai deixar o nosso Insta lá. Menciona pra gente, por favor, o que vocês acharam do formato, o que vocês acharam do conteúdo, que tipo de assunto que vocês querem que a gente traga, porque daí a gente pode procurar algum convidado da nossa rede de contato profissional, alguém que tenha uma história bacana para contar sobre o assunto que vocês querem ver. Então isso vai ajudar a gente na montagem dos próximos episódios, tá? Então... Acho que vale esse pedido, esse agradecimento pela atenção de vocês e esse pedido de ajuda para o próximo também. Boa, Brunão. Bom, eu queria reforçar aí o agradecimento para a nossa audiência aí, realmente foi o primeiro. A gente está aqui ainda aprendendo um pouco com esse modelo, né, de conversa, né, nesse formato de podcast, né? A gente está muito acostumado a conversar no ambiente de trabalho, até nas situações de happy hour e tudo mais. Mas neste modelo de podcast é a primeira vez, pelo menos para mim é a primeira vez. Não tinha tido essa oportunidade, mas reforça aí o pedido do Bruno para que vocês... quer dizer, antes de mais nada, dizer que a gente está fazendo isso com muito carinho, assim, para a gente estar trazendo muito... É muito bom a gente poder dividir essas histórias com vocês. A gente espera realmente que isso possa contribuir aí para a vida de algumas pessoas, algumas situações que vocês estejam vivendo. Nos colocamos à disposição, inclusive, para receber aí feedbacks, consultas, algumas coisas que vocês queiram dividir com a gente. Será sempre um prazer dividir com a nossa audiência. Isso aí. Reforçar aí o pedido do Bruno aí para que vocês nos sigam aí nas nossas redes, né? O podcast vai estar depois aí com o seu endereço aí assinalado aí nos comentários. Nos nossos comentários, o próprio canal, o nosso canal do YouTube. Então, por favor, prestigiem a gente aí nesses canais, porque é importante que essa mensagem seja repassada aí para o maior número possível de pessoas e, enfim, estamos aí à disposição, vamos continuar trabalhando forte aqui para que a gente sempre traga aqui conteúdos importantes, coisas que possam acrescentar aí a vida da nossa rede, né, Brunão? Isso aí. Legal? Próximo episódio tem mais história. Obrigado, cara. Valeu, PG. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.